ela foi destroçada, destruída ao vivo, lá na Câmara dos Deputados ontem. Os deputados de direita, como Nicolas Ferreira, o deputado Marcel, entre outros deputados, gente, destruíram ela. Inclusive, ela ficou furiosa. Eu nem sabia que essa velhinha tinha força pra poder reagir a alguma coisa, gente. Vamos ver. E não só isso, fique comigo até o final, porque eu também tenho uma notícia que é bomba, que vocês não vão acreditar. Então fique comigo até o final do vídeo e veja só essa notícia que eu vou mostrar pra vocês, gente. É inacreditável. Mas antes de começarmos, já deixa aquele joinha, se inscreva no canal para me acompanhar e tá por dentro de todas as notícias, de todos os vídeos que eu vou trazer aqui pra vocês, gente. A ministra, claramente, o media training dela tem que dar parabéns para quem a treinou. Né? Esse treinamento, isso no mundo empresarial, isso até esse adestramento para ter essa postura, adestramento realmente. Adestramento é o quê? Adestramento? Só procurar... Quem é que é adestrado? Todos nós. Não. Oh, pensa na paciência. Nenhum. O senhor não vai me dizer que eu sou uma pessoa adestrada. Nenhum questionamento objetivo dos parlamentares foi respondido. A ministra é clara, agora toca a fala. A ministra é clara, claramente ela fez uma palavra, traz aqui uma retórica de militância. Eu quero lamentar, Brasil. Com essa condução, nós vamos virar fumaça e vamos virar cinza. Eu não vou retirar nenhuma palavra que foi dita aqui em plenário. Muito menos as verdades e as mentiras e as suposições que a ministra estava aqui se referiu às pessoas, aos parlamentares, é o agro brasileiro. Eu fico impressionado e teve tido a oportunidade, de forma elegante. A ministra não teve a humildade de fazer uma autocrítica. Todos nós falhamos. Eu fui líder do governo Jair Bolsonaro. Reconheço e tenho a lista de muitas falhas que nós cometemos, tentando acertar, cometemos equívocos. E nunca tivemos o medo de encarar essa dificuldade. Em diversos temas, encarando uma pandemia. Portanto, de novo, também quero repudiar essa postura desse assessor da ministra, que toda vez que vem aqui, ele acha que ele é o ministro. Isso é um desrespeito para a autoridade, ao qual tem hierarquia. E para encerrar, na palavra da ministra, muito claramente, a senhora repetiu isso diversas vezes. A senhora falou da verdade, né, defendeu que a senhora citou Paulo, citou um monte de apostas da verdade. Quem tem site GPT aí, quem tem um GPT, faça uma pesquisa simples. Marina Silva, Lula corrupto. Digitem aí. Sim, em muitas ocasiões, Marina Silva classificou Luiz Inácio Lula da Silva como corrupto. Durante as eleições de 2018, ela destacou que Lula havia sido condenado em segunda instância e tinha que pagar pelos crimes que ele cometeu. Para vocês, a mortalidade por nada justifica esses números, né? Nada justifica esses números. Desnutrição, diarreia, faltou soro para essas crianças, faltou comida para essas crianças, faltou soro para essas crianças, faltou comida para essas crianças. A gente está falando do básico. Esse reinvestimento do novo governo, o governo Lula agora, com certeza não é suficiente, não dá conta das demandas dos povos originários. E num governo que foi eleito com a bandeira da sustentabilidade. Aonde que isso nos surpreende? Porque não é sempre 2 pesos e 2 medidas? Não é isso, gente? Quando é pra um lado... Agora, quando é pro governo do amor, ó... Boquinha de siri, ninguém fala nada, ninguém dá um pio sequer. É de dar nojo, é de revirar o estômago. Sustentabilidade, não adianta criar Ministério dos Povos Originários e não ter isso como prioridade. E prioridade isso não foi. Criança morrendo de fome e por falta de hidratação. Mais de 1.000 crianças morreram assim em aldeias indígenas pelo país no ano passado. Isso é... Ou seja, até maio deste ano, a senhora, como ministro do Meio Ambiente, era recordista nacional em número de focos de incêndio, recorde histórico. Então, esses dados aqui são ciência. Olha isso, mostram gente. Apenas que as queimadas que vieram e depois, certamente só vão aumentar o número até o final do ano e o governo vai bater dentro do mesmo ano o seu próprio recorde. Agora, ministra Marina, o que talvez precise ficar mais claro ainda é que esse recorde superou outro recorde anterior. Este recorde de 17.551 focos de queimada entre 1º de janeiro deste ano até 2 de maio deste ano, superou o recorde anterior entre 1º de janeiro e 2 de maio de 2003, quando a senhora também era ministra.
Então, o recorde anterior já era seu. A senhora está batendo agora, nesses meses, o seu recorde deste ano. E o recorde anterior ficou em segundo lugar. O terceiro lugar, deputado Evair, estava com a ministra, ex-ministra Dilma, Isabela Teixeira. 16.310 focos de incêndio em 2016. Esse era o terceiro. E o quarto lugar, 2005, também do Lula, com mais de 15 mil focos de incêndio, também Marina Silva, ministra. Então eu fico até me perguntando, primeiro, ministra, que a senhora criticou muito o governo Bolsonaro, muito o meio ambiente do ministério anterior. Só imagina se fosse do governo Bolsonaro, né? Só imagine. Meu Deus do céu, meu Deus. Eu fico imaginando o que a senhora diria sobre si mesma se a senhora fosse ministra do governo Bolsonaro. Da maneira como... Das vezes em que eu estive no governo, eu diria graças a Deus que eu estava ali. Graças a Deus. Porque quando eu cheguei, em 2003... Ministra Marina Silva fala, parece que ela é ministra do meio ambiente da Finlândia, da Noruega, porque é inacreditável. A gente tem quase que te agradecer por tudo que você fez, e caso a gente não faça isso, a culpa é nossa, né? E só falta falar que a culpa é do Bolsonaro. Admirável o seu bom senso agora, né? Eu quero acreditar que tudo isso que está acontecendo é um momento para despertar em nós a generosidade, o compromisso com a verdade, o compromisso e o respeito pela vida humana. E não ficar utilizando isso para ficar fazendo fustigamento político. Porque até pouco tempo, a culpa era do presidente Bolsonaro e ponto final. Inclusive, tuitou, né, dizendo que, olha, o Pantanal está em chamas, mas a postura inescrupulosa do presidente é dizer que são críticas desproporcionais. Criminosamente desproporcional é as faltas das medidas do governo para enfrentar o tamanho do problema da destruição dos biomas brasileiros. Quem diria que você mesmo iria se contradizer e poderia ser usada contra você mesmo? Afinal de contas, são quase 22 mil queimadas. E é a pior em 26 anos. E aí, praticamente, agora a culpa é de quem? A culpa é da condição climática. A culpa é das pessoas que estão colocando fogo, mas não é do teu governo. Governo que, inclusive, o secretário de governo, Mário Sarubo, disse que a culpa é do agro. Governo seu, do teu presidente, que diz que o agro é fascista, é mau caráter. Agro que está aqui hoje, ó, do Rio Grande do Sul, que o Paulo Pimenta, incompetente, não fez nada, não enviou nenhum recurso. Enfim, é um governo de fato de incompetentes. Agora, você vem me dizer que a gente tem que agradecer, você tem que agradecer ao Lula por estar aí. Qual Lula você está agradecendo? O Lula que até pouco tempo você chamou de corrupto? O Lula cometeu, então, crime de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Você tem dúvida? Não, eu quero que Você tem dúvida? perguntando Não, você tem dúvida? posição da senhora. É crime de corrupção. O PT que até pouco tempo você disse que não se arrepende do impeachment da Dilma. Misericórdia. Até os parlamentares do PT, na entrevista recente, disse que você precisava ser demitida, retirada do cargo, porque é muito acadêmica e pouco apresenta propostas. E eu concordo com isso, viu? Porque até mesmo nenhuma resposta aqui foi feita pelas perguntas que foram feitas aqui pelos deputados. E eu não vou fazer nenhuma pergunta, não. Até mesmo que eu não vou ouvir nenhuma cura pra insônia aqui, não. O último que fez a mesma fala veludada aqui com a senhora foi o ministro dos Direitos Humanos, que depois de pouco tempo tá pego agora com acusação de assédio sexual. Que, inclusive, a senhora ficou bastante calada com relação a isso. Eu não tenho dúvidas que a resposta já tá bem clara, né? Fake news, tá fazendo isso pra lacrar. Ninguém tá fazendo nada aqui pra lacrar, a não ser o teu ministério. Afinal de contas, fala muito, mas faz pouco. Fica indignada com alguém usar o termo caixa preta. Não pode, porque isso é contra os negros. Essa CPI conseguiu abrir a caixa preta. A narrativa... Caixa preta não, senador. Isso é uma forma pejorativa de se dirigir às pessoas pretas. Preta Não. sou eu que estou aqui do seu lado. Caixa de Pandora. Ministra, que papinho é esse? A ministra do passado, eu poderia dizer que era diferente da de agora, mas é a mesma. É a mesma pessoa incompetente e incoerente. E se precisar de ajuda, pede o pessoal do Caetano Veloso, pede a Greta ajuda pra poder te ajudar. Agora, o meu papel aqui é mostrar o quanto você é incoerente, o quanto que infelizmente é lamentável. Tem um governo que só preocupa com o poder pelo poder. E aqui, eu duvido apresentar de fato uma proposta que você tem feito. Porque se você tivesse lá atrás, você estaria colocando a culpa no governo. Mas como é o seu governo, você não vai colocar a culpa. Parabéns, mais uma vez, muito obrigado
você mostrar pro Brasil mais uma vez quem você é. Que assim, as perguntas não foram respondidas, salvo uma e tangencialmente. Perguntei de avião, perguntei de queimada, perguntei de Rio Grande do Sul, sobre o que vai ser feito imediatamente com os produtores que estão aqui. Então, eu sei que o senhor está fazendo regra aqui, mas lamentavelmente as perguntas foram feitas, não foram respondidas. Se tangenciou, o mesmo que já foi feito na apresentação. Se falou de um monte de coisa, mas não se responderam as perguntas. Espero que os outros parlamentares tenham mais sorte do que eu, ministra. Porque nós, não adianta a senhora estar sempre disponível, mas não está pronto para responder as perguntas. A senhora tangenciou, falou de Deus e o mundo e a lua e o sol, mas não das perguntas que eu realmente fez. Obrigado. Que Vossa Excelência, Palavra Vossa Excelência perguntou o que se faz agora para resolver o problema da mudança climática. pela liderança do governo, Isso é deputado coisa de Newton quem não Tato. entende. Não, os produtores estão aqui, eles querem saber se querem voltar a plantar, ministra. Os produtores querem voltar a plantar, me desculpe elevar o tom, mas senhora ministra, os produtores estão aqui e não estão conseguindo plantar. Porque o Ministério da Agricultura não resolve, o Ministério da Economia ontem a Haddad finalmente recebeu quase 6 meses depois. O Ministério do Meio Ambiente não resolve, os rios estão assoreados, nós não temos condição de continuar plantando. E Vossa Excelência quer resolver a mudança climática. Me perdoe, mas é vergonhoso. Sinto muito, presidente. Tempo da inscrição agora. O que vocês acham do Ministério da Marina Silva? Ela tá fazendo um bom trabalho?